Evangelho de João, capítulo 1. Mãe, você é uma bênção. Seja bem-vinda nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Todos encontraram, irmãos? Vamos colocar em pé. Evangelho de João, capítulo 1. Eu farei a leitura para os irmãos do versículo 29 até o versículo 34. João 1, de 29 a 34. Leamos todos com uma só voz. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos ler de novo, 34? Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Pai, fala conosco nessa noite, apesar de nós. E exalta o nome de Jesus neste culto. Ó Deus, exalta o nome do Cordeiro. Obrigado por cada mãe que veio, que cada uma que entenda que ela só pode ser bênção do seu filho se ela tiver Jesus no coração. Ó Deus, mas não só as mamães, os pais, os jovens, que cada um aqui entenda que a maior bênção que ele precisa é a vida eterna. E é o nós só a temos através da pessoa de Jesus. Fala conosco e abençoa o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão querido. Queridos irmãos e irmãs, quando meus filhos eram pequenos, e muitos de vocês têm DVDs cristãos em casa, minha pequenininha Isabel gostava muito de cantar aquele cântico daquele DVDzinho que dizia aquela música: quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer. Não fica com vergonha não, porque Jesus diz que quem é como criança vai entrar no reino de Deus. Então quem sabe cante comigo, vamos lá? Quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus, amados amigos e irmãos? A Bíblia nos dá essa resposta preciosa nessa noite. Neste texto que lemos, no começo do Evangelho que João escreveu, para nos dizer que Cristo é o Filho de Deus e para que crendo tenhamos vida em seu nome, neste primeiro capítulo, ele coloca diante de nós uma figura ímpar, uma figura sui generis. Um cidadão que se veste de pele de animais, tem um cinto de couro, come gafanhoto e mel silvestres. O nome dele é João Batista. E, amados amigos e irmãos, mandaram os fariseus de Jerusalém perguntarem para ele quem ele é. E ele diz: eu não sou o Cristo. E eles viraram para ele e perguntaram: então quem você é? Você é Elias? Não. Você é profeta? Não. Então por que você está batizando com água? Ele diz: eu estou batizando com água, mas no meio de vocês tem um que vocês não conhecem, que ele batiza com o Espírito Santo. E no dia seguinte lá está aquela comitiva de fariseus, amados irmãos. E João está lá batizando. E aparece ali o nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto nos diz que quando Jesus aparece ali, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele vai dizer: esse é a favor daquele a quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia,
mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizando com água. João diz, eu vi descer sobre ele o Espírito Santo, e Deus me falou que aquele que recebesse a unção do Espírito Santo é o que batiza com o Espírito Santo, e hoje eu posso dizer para vocês que ele é o Filho de Deus. João aqui, amados irmãos, nos dá testemunhos sobre Jesus, e ele nos ensina literalmente quem é Jesus. E eu quero então desafiar você não só a lembrar do Cântico das Crianças, mas que você de fato busque conhecer ainda mais o nosso grande Rei e Salvador Jesus Cristo. Quem é Jesus? Primeira coisa que o texto diz, Jesus é o Salvador. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador. Vamos falar? Jesus é o Salvador. Vou pedir os diáconos para ligar as cuecas todas daqui a pouco, tá? Tem algum diácono no templo para me ajudar? Para ir lá fora? Para ligar luz no templo? Para que ninguém durma, por favor. Vamos ler o versículo 29. Vamos lá, versículo 29. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Vamos ler o versículo 29? Todos? No dia... Jesus vem em direção daquele homem, meu querido amigo. E João, quando Jesus vem, diz, olhem para ele. A expressão no grego é essa. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que, amados irmãos, João chama Jesus de Cordeiro de Deus? João traz à nossa memória algo que acontece em Jerusalém nos dias de Jesus, todos os dias. Nos dias de Jesus no templo é sacrificado de manhã e no fim da tarde um cordeiro. Se sacrifica um cordeiro de manhã e outro no fim da tarde para que Deus perdoe os pecados do povo de Israel. Então se oferece um cordeiro, um novilho de um ano sem defeito para que Deus perdoasse os pecados do seu povo. Mas quando João chama Jesus aqui de Cordeiro de Deus, ele traz à memória para nós aquela cena, que é a cena mais importante, Filipe, da história do povo judeu. Que é o dia em que Deus está tirando o seu povo do Egito, depois de 9 terríveis pragas. Deus manda a Moisés dizer ao povo que cada um tem que matar um novilho de um ano, macho, sem defeito, e ao matar o novilho, tem que tomar então sopo e colocar sangue nas vergas e nos umbrais da porta de sua casa, porque o anjo da morte vai passar matando no Egito aquela noite, e só vai ser livrado da morte. O primogênito só vai ter vida na casa daquele que tiver o sangue posto sobre suas portas. Aquele cordeiro que foi sacrificado no lugar dos primogênitos judeus simboliza Cristo Jesus. Todos os egípcios morreram porque não estavam debaixo do sangue do cordeiro. Então, queridos irmãos, quando João se dirige a nós e diz que Cristo é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo que todos os sacrifícios oferecidos no templo de Israel, no tabernáculo, começando desde o sacrifício oferecido aquele dia no Egito, tem cumprimento nessa pessoa maravilhosa que é Jesus. Este é o Cordeiro de Deus. E tem uma expressão no grego que João usa aqui, que é preciosa, que tira o pecado do mundo. A ideia desse verbo tira é, querido amigo e irmão, que leva sobre os seus ombros o pecado do mundo. E o verbo no grego está no tempo grego chamado particípio, que equivale ao nosso gerúndio no português. E a ideia é o seguinte: este é o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Aqui ele lembra para nós aquilo que a nossa doutrina ensina, que a obra de Cristo é suficiente, amados irmãos, para perdoar os pecados do mundo inteiro, mas é eficaz nos seus escolhidos, nos seus eleitos. A ideia é que Cristo é quem tira o pecado da humanidade, levando sobre si o pecado do seu povo, e daqueles que não são seu povo receberão sobre si a sua ira. Mas Cristo é aquele, querido, que está tirando, que leva sobre os ombros, que carrega todo o teu pecado. Quem é Jesus? Ele é o Salvador, amados irmãos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando você olha para esse texto, vem diante de mim, de você, rapidamente, aquele trecho que Isaías pintou com tanta clareza, 700 anos de Jesus, antes de Jesus nascer. Isaías diz, no capítulo 53, versículos 4 e 5,
certamente Ele levou sobre si. Tente imaginar comigo, Isaías está vendo o Senhor. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amados irmãos, o homem só recebe perdão, o homem só recebe vida eterna, o homem só recebe justificação, o homem só recebe indulto celestial, o homem só recebe uma nova natureza e uma nova vida quando ele de fato crê que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quando ele se arrepende do seu pecado, se arrepende de viver longe de Deus, se arrepende de viver do seu jeito, e acredita então que Cristo morreu por ele, e clama o perdão dos seus pecados àquele que morreu na cruz. Amados irmãos, quem é Jesus? Jesus é o Salvador, é aquele que levou a ira de Deus na cruz, no teu lugar e no meu. Irmãos, esse texto é tão precioso que certa vez no século XIX, o pastor da maior igreja evangélica do mundo, conhecido como príncipe dos pregadores naqueles dias, Charles Spurgeon, foi pregar num grande auditório de uma cidade. E ele foi então provar o som do auditório um pouco tempo antes, um dia antes talvez. Naquela época já se provava o som. Spurgeon tinha uma voz de trovão, nem tinha microfone como nós. Mas Spurgeon vai provar o som, e às vezes você me vê provando o som aqui, repetindo o Salmo 23. Spurgeon foi provar o som e disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais uma vez ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns anos depois, amados irmãos, Spurgeon prega um sermão. Um homem vai dirigir-se a ele e diz o seguinte: pastor, o senhor lembra quando o senhor foi pregar numa igreja tal, no auditório tal, em tal tempo, e o senhor foi provar o som do auditório e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o senhor citou aquele versículo, aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração. Eu descobri que eu era pecador, que eu não valia nada, que eu não tinha esperança sem Jesus, e que Ele morreu na cruz para me perdoar, para pagar os meus pecados. Querido, talvez você entrou aqui nessa noite e é alguém viciado em pornografia. Talvez você entrou aqui nessa noite e é um beberrão. Talvez você entrou aqui nessa noite e é um drogado. Talvez você entrou aqui nessa noite e é alguém que só vive causando conflito no seu lar. É uma mulher intolerável para o seu marido. É um marido insuportável para a sua mulher. Você é uma pessoa que só vive arrumando confusão. Ou talvez você entrou aqui e não é nada disso. Você se acha tão bonzinho, tão perfeito, que fala: para que eu preciso de Deus? Eu sou bom demais. E esse pecado se chama orgulho. Se você se enquadra em qualquer um desses pecados, eu quero dizer nessa noite com grande alegria que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você está aqui nessa noite, querido, olhando a palavra e se enxerga um pecador e quer ser perdoado, quer ser lavado, quer ser transformado, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele então vai te salvar, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Quem é Jesus? Eu preciso saber, querido, nessas crianças. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. O texto diz que Jesus é o Salvador. Mas quem é Jesus, amados irmãos? O texto nos diz mais nesta noite. Ele é o Eterno. Quem é Jesus? Ele é o Eterno. Vou perguntar, você vai responder, igreja? Quem é Jesus? Ele é o Eterno. Versículo 30. Vamos lá? Todos leiam. E é este... Eles perguntaram para João se ele era o Cristo. E ele
citando Isaías 43, diz: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele diz: eu não sou o Cristo, eu sou o que vim preparar o caminho para o Senhor. E aí então, quando ele olha para Jesus, lembra que vocês estavam perguntando pelo Cristo? Eu disse para vocês que após mim veio um varão que tem a primazia, que ele ocupa o primeiro lugar, que ele está à minha frente e à frente de todos os outros. E sabe por quê? Porque ele já existia antes de mim. Irmão, por que João disse isso aqui? Lucas não diz para nós que Maria só ficou grávida quando Isabel já estava de 6 meses de gravidez? Não é verdade? Quando Isabel está lá com a barrigona de João Batista, Maria vai visitá-la, e aí Isabel fica cheia do Espírito Santo, você lembra comigo? E olha para ela: de onde me provém que me venha visitar a mãe de meu Senhor? E João diz para nós aqui: esse varão já existia antes de mim. E aí, está se contradizendo a Bíblia? Sim ou não? Claro que não, queridão. Sabe por que João diz isso? Porque João está dizendo que Jesus é o eterno. Olha aí no começo do capítulo 1 comigo, você vai ler comigo, versículo 1 a 3. João 1, de 1 a 3. Olha isso, olha a sua Bíblia aberta, vamos ler comigo? João 1, de 1 a 3. Do que diz, vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o que diz o texto: no princípio era o Verbo, Jesus é eterno, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, ele estava no princípio com, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmão, João está dizendo para aquelas pessoas que ali estão, que aquele homem é simplesmente o eterno, que aquele homem é o Criador do universo, que aquele homem é o Deus eterno que não foi formado por mãos humanas. Cristo é o eterno. E quando João tem a consciência de que ele existe antes dele, ele diz: este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia. Amado irmão, se Jesus Cristo é o eterno, ele deve ter a primazia na igreja, ele deve ter a primazia no culto, ele deve ter a primazia na história, ele deve ter a primazia no mundo, mas ele deve ter a primazia na minha vida e na tua vida, cristão. Se Jesus é o eterno, ele tem que ser a pessoa mais amada na sua vida. Se Jesus é o eterno, você tem que adorá-lo em espírito e em verdade. Se Jesus é o eterno, ele tem que ser a primeira prioridade da sua vida. Se Jesus é o eterno, ele não pode dividir o lugar dele na tua vida com ninguém. Ele tem a primazia, porque ele existe desde sempre. O fato de que Cristo seja o eterno, amado irmão, significa que ele é maior do que tudo e do que todos, que o tempo não pode limitá-lo, tampouco o espaço. E eu quero lhe dizer que se Jesus Cristo é esse Deus grandioso, ele tem que ser a primeira prioridade da sua vida. Eu quero lhe perguntar nessa noite, irmão: Jesus é a primeira prioridade da sua vida? Jesus é a pessoa mais importante da sua vida? Existe algo ou alguém que ocupa o primeiro lugar na sua vida em lugar de Cristo Jesus? Talvez você ama mais os seus filhos do que Cristo Jesus, isso é verdade? Ou você ama mais a sua esposa do que Cristo Jesus? Ou o seu esposo? Ou talvez você não ame mais os seus filhos nem a sua esposa. Talvez você ama mais a sua posição e o seu trabalho. Talvez o seu trabalho para você seja a coisa mais importante da sua vida. Mas talvez você não ame mais nem sua esposa, nem seus filhos, nem o trabalho. Talvez seja você mesmo. Talvez você seja como Nabucodonosor, quando olha para a grande Babilônia e diz: veja a grande Babilônia que eu construí com a minha própria força e com o meu poder. Talvez você diga: eu vim lá debaixo da pobreza e olha quem eu sou no dia de hoje. Meu irmão, Deus não divide o lugar dele com ninguém. E se você de fato conhece a Cristo Jesus, ele tem que ocupar a primazia na sua vida. O que você faz, o que faz? O que move o seu coração? Isso é tremendamente importante, meu amado irmão. Esse João aqui, que pregava para as multidões, de repente num dia deixou de pregar para as multidões. Sabe por quê, meu irmão? Porque as multidões foram ouvir Jesus. Então, um judeu começou a zombar de um discípulo de João, dizendo: olha, aquele que estava com o teu mestre da lei do Jordão, que ele batizou, agora está batizando milhares de pessoas, e o teu mestre está aqui agora sozinho. E o rapaz indignado vai falar com João Batista, meus irmãos.
E João, no capítulo 3, do versículo 27 diante, diz: ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Eu já lhes disse que não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. Oh, querido, que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo se alegra com o noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim, já estou transbordando de alegria. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Com que objetivo você faz o que faz? Você busca glória para você? Ou você faz o que faz buscando a glória de Cristo Jesus? Com que objetivo você faz o que faz, irmão? Você precisa viver para a glória de Deus. Nós precisamos nos cuidar muitas vezes com a maneira com a qual falamos. A Bíblia diz para nós em Provérbios 27:2 que não seja a tua própria boca que te ouve. Você não precisa sair falando bem de você, meu irmão. Você não precisa angariar aplausos para você. Olhem para mim como eu sou maravilhoso. Amados irmãos, é feio. É feio. Você sair dizendo que é isso, que é aquilo outro. Nós precisamos nos cuidar com isso. Sabe? A Bíblia diz em Provérbios 16:18 que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Irmãos, eu vim de uma família de um povo que gosta de falar bem demais de si mesmo. Eu sou o mais burrinho da minha família. Entendeu? E o povo se reunia e todo mundo fala: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí eu comecei a namorar com a Cleusa. Eu cheguei lá em São Paulo. Falei: ó, minha família é isso, aquilo outro. Ela virou para mim um dia e falou assim: você não acha feio, não? Ficar falando da sua família? Que coisa mais feia. Eu falei: é verdade, me perdoa. Eu tinha menos de 20 anos isso. E hoje, irmãos, eu vejo como é feio às vezes a gente ficar se jaquitando, se orgulhando, como se a gente fosse alguma coisa. Que grande bobeira. Que tens tu que não tenhas recebido? Tudo é graça. O que você tem que Deus não tenha te dado? O que é glória sua? Então, no nome de Cristo Jesus, meu querido, busque a glória de Cristo. Dê a Ele toda a primazia. Que a primeira prioridade da sua vida seja glorificar a Cristo Jesus. E aí com João nós aprendemos nessa noite, nessa mensagem expositiva. Quem é Jesus? Ele é o Salvador. Quem é Jesus? Ele é o Eterno. Mas quem é Jesus, amados irmãos? O texto nos diz nesta noite, querido irmão, querida irmã, que Ele é a razão da nossa vida. Quem é Jesus? Ele é a razão da nossa vida. Os meninos cantaram aqui: Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou o meu viver, quem é Jesus? É a razão do nosso viver, amados irmãos. Vamos ler comigo o versículo 31. O que diz o texto? Vamos lá? Eu mesmo... João nos diz: eu não sabia quem era o Cristo. Eu não sei se ele conhecia Jesus ou não, irmãos. Eles são, as mães deles eram primas primeiras, tá certo? Mas aquele povo não tinha carro, não tinha ônibus, e eles viviam perto uns dos outros, 40 quilômetros, a vida inteira sem ver parentes. Eu não sei se João não conhecia a pessoa de Jesus, mas que ele não sabia que Jesus era o Cristo, ele não sabia. Até esse dia que Deus o revelou. Então ele diz: eu mesmo não o conhecia. Ele não sabia quem era o Cristo de Deus, o Salvador do mundo, mas nesse dia Deus revelou. Mas ele diz: a fim de que ele fosse manifestado em Israel, eu vim por isso batizando com água. Sabe o que João está dizendo? Eu só existo por causa dele. Eu sou aquele que Isaías profetizou que seria o profeta do Senhor. Irmãos, o povo de Deus ficou 400 anos sem ouvir revelação da palavra de Deus. E Deus manda João Batista para ser um cidadão que pega o tapete vermelho e joga no caminho e diz: entre, Rei Jesus, tu és o Rei da Glória. João está dizendo: eu vivo, eu só existo, eu só prego por causa dele. Ele é a razão da minha vida. É a razão do ministério. Meu irmão, eu quero dizer para você que não só para João, mas você só existe por causa dele. Você foi criado para dar glória a ele. E você só pode ser feliz de fato quando você se deleita nele. Quando você entende, meu querido amigo e irmão, que você merecia a ira de Deus,
que você merecia que a espada dos céus caísse sobre você, quando você entende que é pecador e que merecia o inferno, e ainda que não tenha roubado, matado nem cheirado, mas a sua mentira ofende a Deus, o seu olhar impuro para uma dama é adultério para Deus. A sua ira, quando você chama o seu irmão de tolo, a Bíblia diz que essa ira é suficiente para que você vá para o inferno de fogo. Quando você entende que esse Cristo desceu da glória para morrer no seu lugar e deu a vida dele por amor de você, você começa a entender que você só existe por causa dele. Sabe por que você existe? Você existe para dar glória a Deus. É para isso que você existe. Você foi criado para dar glória a Deus. Nosso breve catecismo de Westminster tem como sua primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Quem souber, responda para mim. Vamos lá? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos falar comigo de novo? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Meu querido amigo e irmão, sabe por que você não é feliz muitas vezes? Porque você está existindo para você. Você tem um grande objetivo de dizer: eu vou me enriquecer. E você consegue e se enriquece. E aí depois você é rico e está triste. Ou você diz: o meu objetivo é passar no concurso tal. E você passa no concurso tal e de repente vive deprimido. Porque você não cumpre o objetivo da sua vida. Você diz: não, se eu casar com a mulher tal, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí você casa com a mulher tal, e aí você está apaixonado, de repente ela faz algo errado, e você fica morrendo de raiva, e você descobre que a mulher tal é pecadora como você. E aí você começa a ficar triste e se deprime. Irmão, você existe para Cristo Jesus. Você existe para dar glória a Deus. Isso é tremendamente importante, porque isso traz libertação para a sua vida. Entende que seja nos bons momentos ou nos maus momentos, você existe para louvar e glorificar o nome do Senhor. Um versículo que eu gosto muito, Salmo 115, versículo 1, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Meu irmão, Deus não existe para aplaudir você. Deus não existe para colocar você no centro do mundo. Deus não existe por sua causa. É você que existe por causa dele. Tem gente que acha que Deus existe por sua causa. Deus existe para dar glória e exaltar o nome dele. Você foi criado para isso. E se você não vive assim, você não vai ser feliz. Preste atenção no que eu estou dizendo. João entende que ele existe por causa de Jesus. Ele veio para preparar o caminho para que Jesus se manifeste a Israel. E nós precisamos entender isso. Então, quando nós entendemos isso, nós temos mais alegria, mais paz e mais júbilo. Paulo, na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. Quando você vai pisar fora da sua cama amanhã, você vai pisar fora da cama para quê? Você vai trabalhar na sua empresa para quê? Você vai comprar um terno novo para quê? Uma camisa nova você vai vestir para quê? Você vai estabelecer um novo relacionamento com que objetivo, querido? Irmãos, nós temos que entender que vivemos para a glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo, falando no momento em que ele ia para Jerusalém para ser preso, fala com os presbíteros de Éfeso, nas praias de Mileto, o seguinte: eles estão dizendo: não vai, você vai ser preso. Ele diz assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Meu irmão, quando você entende que você vive para a glória de Deus, então você vai entender que lá no seu trabalho, você é um agente do reino. Você é um advogado que está ali defendendo as pessoas em nome de Jesus. Você é um funcionário da Câmara dos Deputados que está ali para representar o Senhor Jesus no meio daquele povo. Você é um técnico judiciário, amado irmão, para levar a graça de Deus. Aquelas pessoas que estariam condenadas pela lei por causa dos seus pecados. Irmão, entenda que você já não vive mais para si. Paulo diz assim, amado irmão, lá em Gálatas 2, 19 e 20: eu estou crucificado com Cristo, e agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Irmão, quando você não vive para você e vive para Cristo, quando alguém pisar no seu pé, vai doer. Mas vai doer um pouco menos. Porque não vai doer tanto lá no seu ego. Porque a dor maior é lá no ponto nevrálgico, lá no seu ego. É lá dentro de você. Quando você vive para Cristo Jesus e alguém pisa na bola com você, você tem capacidade de perdoar. Porque você entende que Cristo Jesus, amado irmão, te perdoou de meio dos pecados. Cristo Jesus é a razão da nossa vida. Por favor, nunca se esqueça disso. Quando você for para o trabalho amanhã, você diz, eu existo por causa de Jesus. Quando você, amado irmão, que constrói uma casa, constrói para a glória de Jesus. Quando você que tem uma imobiliária, vende casa, venda a casa para a glória de Jesus. Venda para abençoar os outros. Quando você que é projetista, faça um desenho para glorificar a Cristo Jesus com os talentos que Ele te deu. João diz, eu existo por causa dele. Ô meu irmão, se você entender que existe por causa dele, sua vida vai ser muito melhor. Você vai ser muito mais abençoado, vai ser feliz e vai abençoar a vida de outros. Nós temos que entender que nós existimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus nos dê esse entendimento, amém? Só lhe deu glória. Que esse seja um dos lemas da nossa vida. Só a Deus toda glória. Mas quem é Jesus? O nosso texto costuma dizer nessa noite. Vocês podem ficar tranquilos aí. Domingo passado vocês ouviram 1h20 de sermão, então está chegando. Quem é Jesus? Jesus, amado irmão, é o Salvador. Quem é Jesus? Jesus, amado irmão, é Deus. Quem é Jesus? É a razão da nossa vida. Mas quem é Jesus? Jesus é o ungido. Repita comigo, vamos lá. Jesus é o ungido. Então você vai ler na sua Bíblia. Versículo 32 e 33. Pode começar, vamos lá. 1, 2, 3, com alegria. E João testemunhou dizendo: eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vives descendo com o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, imagine comigo que nós estamos lá à beira do Jordão. E lá está João Batista, o grande pregador, avivalista, reformador de Israel. Todo mundo está em comoção, sem saber quem é aquele homem. Ele era tudo isso mesmo. Só não falei presbiteriano, tá? Ele era tudo isso mesmo. E ele está lá, irmãos, pregando, e as multidões vão até aquele homem. O povo das províncias da Judéia, de Jerusalém, ao redor do Jordão, de Samaria do norte, lá está. Grandes multidões. Todo mundo na expectativa, será que esse homem é o Cristo, será que ele não é? E de repente então aparece Jesus aquele dia ali, e Jesus diz para ele: João, você vai me batizar. E ele fala: eu é que preciso ser batizado por você. E você me diz, me batize. Jesus, você vai me batizar, porque o Pai mandou que seja assim. O batismo foi a ordenação de Jesus ao sagrado ministério, amados irmãos. Então João toma água de maneira bem ao estilo presbiteriano. Jesus está no rio, João toma água e molha a cabeça de Jesus, certo? Batismo por aspersão ali na beira do rio, tá certo? Jesus, inclusive outros irmãos se ofendendo, eu amo você de todo coração, viu? Mas ele toma ali a água e aí batiza Jesus. E amados irmãos, a Bíblia diz que quando ele batiza Jesus, o céu se abre, vem uma pomba descendo sobre ele, com grande luz que é o Espírito de Deus. E se ouve, em uma das poucas vezes da história, uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, no qual está o meu deleite. Você diria assim, mamãe: esse é o filhinho da minha vida, que é a alegria do meu coração. Deus é o Pai, irmão, que fala dele do seu filho. João foi nesse momento aqui, irmão. João vai falar para nós: olha, eu vi o Espírito Santo. Ele fala: pessoal, parou aqui. Agora o negócio é o seguinte: não sou eu mais o pregador. Olhe para esse cavaleiro aqui, ele é o Cordeiro de Deus. Aquele que me mandou para batizar disse: olha, aquele sobre quem você vê descendo o Espírito Santo, como uma pomba pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João fala: está aqui. Esse é o que é o ungido, é o que batiza com o Espírito Santo. Por que Jesus é ungido com o Espírito, amado irmão? Porque Jesus é Deus, mas quando ele se torna carne, ele abre mão de algumas prerrogativas divinas que tem como segunda pessoa da Trindade. Então ele realiza o seu ministério no poder do Espírito Santo. E por isso ele é ungido. E a palavra ungido no hebraico significa Mashiach, e no grego significa Christos.
isso João diz que ele não só é o que recebeu o Espírito Santo, mas é o que batiza com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, é algo que acontece no dia em que o crente se converte. É algo espiritual. João diz: eu vim batizando com água. Meu batismo é de fora, é por fora, mas o batismo dele é de dentro. Ele bota lá o Espírito Santo, ele sela com o Espírito Santo. Quando alguém acredita nele, o Espírito Santo vem e batiza, sela, marca aquela vida, dizendo que ele é de Jesus. Jesus é o ungido que unge com o Espírito Santo. Meu irmão, que coisa maravilhosa é pensar que quando nós viemos para Cristo Jesus, o Senhor nos batiza com o Espírito Santo. Esse fenômeno ocorre na hora da conversão. Vocês viram o pastor pregar aqui semana passada que Paulo diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Jesus. Então é impossível ter Cristo no coração e não ter o Espírito Santo batizando a sua vida. Então, meu irmão, o texto diz que Jesus é ungido. Se ele é ungido, irmão, ele dá o Espírito Santo para todos aqueles que são dele. Que coisa maravilhosa. Você já parou para pensar que se você é crente, você foi batizado com o Espírito de Deus? Mas você já parou para pensar que se você é crente, você já tem unção do alto? E se você é crente, você pode ser cheio do Espírito de Deus. Primeiro sermão de Jesus na sinagoga, ele abre Isaías 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Irmão, Jesus dá o Espírito Santo. Irmão, você já parou para pensar que você pode ter comunhão com o Espírito de Deus? Você já parou para pensar que essa pessoa maravilhosa mora no seu coração? Você já entendeu que quando você abre a Escritura e entende, é porque o Espírito Santo está falando com você nesse livro? Você entendeu que você só pode ser convertido porque o Espírito Santo soprou a vida de Deus no seu coração? Você entende que você não está só e que você tem o testemunho do Espírito de Deus no coração de que você é filho de Deus? Irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. Que coisa maravilhosa. Eu lembro quando a gente cantava a música da igreja antigamente, dizia assim: o Espírito de Deus se move em mim. Vamos lá? O Espírito de Deus se move em mim. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Louvado seja Deus, o Espírito Santo está aí, queridão. Então para de apagar, queridão. Para de apagar. Vai ler sua Bíblia, vai orar, vai adorar, vai buscar a santidade de vida. Oh, meu irmão, que o Espírito não seja só como um foguinho aceso no seu coração, só porque você é crente. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Oh, meu irmão, ele tem que ser como uma tocha no seu coração, que haja uma combustão espiritual na sua alma nessa noite, em nome de Jesus. Que a palavra acenda o fogo do Espírito de Deus em você. E que você viva com alegria, como alguém cheio do Espírito Santo, porque Jesus é um ungido que te deu o Espírito. Que o fogo do Espírito aqueça o seu coração, que te leve a amar mais a Jesus, que te leve a amar mais a palavra, que te leve a viver para a glória de Jesus, que te leve a dizer ao próximo que só Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele tira o pecado do mundo. Irmãos, eu tenho orado para que Deus, amados irmãos, encha a nossa igreja de um povo cheio do Espírito Santo. Há um pregador que ele dizia o seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo, né? Mude, né? Se não tiver fogo no púlpito, certo? Não há nada que acontecer. Outro grande pregador, George Whitefield, dizia o seguinte: se você quer começar um avivamento na igreja, acenda uma fogueira no púlpito. Nós precisamos, irmãos, de pregadores cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de presbíteros cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de crentes cheios do Espírito Santo. Irmãos, essa semana eu fiquei feliz demais. Vou dar um testemunho para vocês. Deus está abençoando a nossa igreja. Há lutas espirituais imensas, irmãos. Quanto mais a igreja cresce, mais luta a gente tem. E a gente teve um evento aqui semana passada com 600 pessoas no sábado, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? No outro mês, para a glória de Deus, no primeiro domingo, Deus trouxe 500 pessoas aqui. Mais 500 no domingo passado. Então Deus está fazendo muita gente ouvir a palavra aqui, mas aí a luta vem, o aperto vem.
E essa noite eu fui para casa uma noite, cheguei em casa meia-noite. E eu fui para o joelho, eu deitado no lado, Deus não está conseguindo dormir, não? Eu falei, então não, vai dormir do lado, Deus foi que eu vou orar, Deus quer que eu ore, né? E fiquei ali, irmãos, até umas 3h30 da manhã, em luta espiritual e oração. E aí, para a glória de Deus, né, alguém me liga, essa semana uma pessoa me disse, pastor, eu estou orando por você. Uma irmã membro da igreja chega para mim e fala, pastor, Deus me incomodou para orar por você essa semana. Outra irmã querida no sábado me manda uma mensagem, pastor, essa noite Deus me levantou 5 horas da manhã para orar por você. E aí ela me liga, outra amiga minha, mulher de Deus, me falou que Deus nessa madrugada me fez orar por você. Falei, glória a Deus, pode vir o que vier, né? Nós somos um povo cheio do Espírito de Deus, nós temos Jesus na nossa vida. Que Deus aqueça seu coração, amém, irmão? A IPG2 precisa voltar a orar por reavivamento. Por que nós trouxemos o reverendo Augusto aqui para falar de reavivamento? Porque você precisa de avivamento na sua vida hoje. Nós precisamos da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, se nós queremos ver nossa família convertida, nossa casa mudada, nossa cidade mudada. Vamos orar, irmãos, por um reavivamento em nome de Jesus? Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ore a Deus em nome de Jesus por isso. Jesus é aquele que dá o Espírito Santo. Nos batizou no dia da nossa conversão e nos enche com o seu poder. Que o Espírito de Deus enche a sua vida. Eu tenho pedido a Deus, Deus me dá a unção. Que Deus enche você com a unção do Espírito em nome de Jesus. Quem é Jesus? Além de tudo que já ouvimos aqui. Como temos visto e ouvido, Ele é o Salvador, Ele é o Eterno, Ele é a razão da nossa vida, Ele é ungido. Mas quem é Jesus? Nossas crianças diriam, quem é Jesus? Agora já temos aqui que não tem 7 anos, já tem 10, já tem 11. Antes ficavam aqui cantando. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus, irmão? Jesus é o próprio Deus. Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus. Diga aí para o seu irmão. Ei, bota a mão no ombro dele aí. Deixa eu te contar uma coisa. Acorda, né? Jesus é o próprio Deus. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Jesus é o próprio Deus. Versículo de número 34. Qual leremos? Diz a palavra, pois amados irmãos, quando nós lemos essa expressão Filho de Deus, nós entendemos que Jesus vem do Pai na nossa língua. Mas essa expressão no grego significa que Jesus tem a mesma natureza de Deus. Quando se diz que Ele é o Filho de Deus, está dizendo que Ele compartilha da mesma essência do próprio Deus eterno. Por isso João diz para todo mundo, eu de fato vi. E estou falando para vocês que esse homem que está aqui é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o Rei de Israel. Irmãos, quando Caifás quer condenar Jesus, lá está Jesus no tribunal de Caifás, inventam centenas de mentiras, e Caifás pergunta para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus eterno? E Jesus disse, eu sou. E agora você vai ver o Filho do homem descendo da glória e assentado à direita do Pai. E aí Caifás diz, blasfemou, rasgou suas vestes e diz, é réu de morte. Eles matam Jesus, porque é inconcebível que para eles Deus tenha se feito homem sem deixar de ser Deus. Quem é Jesus, irmão? Jesus é o próprio Deus que veio em carne para morrer na cruz no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Irmãos, não adianta. Tem gente que vem à igreja que me diz, pastor, eu creio que Jesus foi um grande filósofo, eu creio que Jesus foi um bom mestre, eu creio que Jesus foi um agitador social, eu creio que Jesus é um grande exemplo. Mas, meu irmão, você precisa crer em Jesus como Filho de Deus. C.S. Lewis diz que não tem jeito de você crer em Jesus como um bom mestre, que não tem como você crer nele como um bom filantropo, filósofo ou curandeiro humano. Ele diz em Cristianismo Puro e Simples que você acredita que Jesus é Deus ou acredita que ele é um louco. Porque se um homem diz que é Deus e não é Deus, ele é doido. C.S. Lewis diz que não passa de um demônio. Mas se ele diz que é Deus, e de fato ele é Deus,
Então você não tem outra opção. Você tem que se submeter diante dele. Você tem que se prostrar diante dele. Você tem que adorá-lo como seu Deus. Ele tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. E você tem que colocar-se diante dele todos os dias da sua existência. Irmãos, quando Jesus ressuscita, lá estão os discípulos do cenáculo. E Jesus vem e aparece no meio deles. Presta atenção, eu sei que falta culto de domingo. Tomé não estava no primeiro culto da igreja do Senhor Jesus. E aí então Jesus apareceu no meio deles e disse: paz a vós outros. E comeu o peixe que ali estava. E compartilhou com eles e foi uma bênção. E todo mundo falou: Tomé, você não veio no culto. Jesus apareceu no culto. Não acredito de jeito nenhum. Se eu não colocar meu dedo na sua mão, e se eu não pôr a minha mão no seu lado, não acredito. Domingo que vem, povo de Deus, né? Não fica faltando do culto. Às vezes o cara pega uma vez, falta para ver jogo, né? Falta para ver um monte de coisa, mas ele sabe que ele precisa de Deus, ele se arrepende, vem no domingo que vem, né? Aí então ele está lá no culto, aí de repente Jesus entra e fala: paz a vós outros. E ele olha para Tomé: vem aqui e põe teu dedo na minha mão, e põe tua mão do meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Tomé, quando olha para Jesus, sabe o que ele diz, irmãos? Senhor meu e Deus meu. Jesus vira para ele e fala: você me viu, você creu, né, rapaz? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda bem que Deus foi bom com Tomé, e ele pôde reconhecer que Jesus é o Senhor e o Deus da vida dele. E assim tem que ser conosco. João, quando escreve esse evangelho,